Bom, capítulo 40, história 1, os sistemas totalitários na Europa do século XX. Aí, isso eu já expliquei outro dia na sala para vocês. Eles perguntam assim, ó, o que foi a República de Weimar, né, ou Weimar? E aí eu expliquei para vocês que a partir da década de 1920 ocorreu a ascensão do nazismo na Alemanha. Em 33 foi um rico período, né, da história alemã, e foi um momento de transição, porque em 33 o Hitler ele ascende ao cargo de chanceler e tudo muda na vida deles. Mas o que acontecia? Durante o período em que a República de Weimar existiu, ocorreram inúmeros movimentos culturais, né? Criticavam a sociedade burguesa da época, aspectos que eles achavam, a população achava necessária criticar. Surgiram movimentos na arte, no cinema, na literatura, tarará, tarará, tudo isso dentro da Alemanha, né? Na ciência, a psicanálise, a psiquiatria, na física, na filosofia, nas humanidades, na escola de Frankfurt, que a gente trabalhou isso em sociologia no primeiro ano, acho que foi no primeiro ano, na política, a difusão do feminismo sufragista, formação do primeiro movimento político que falava inclusive da descriminalização da homossexualidade. Olha que povo adiantado nas ideias, né? Então, foi um período de muita efervescência cultural na Alemanha. Só que o que aconteceu? Como a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, a República Alemã ela foi instaurada assim com base em um acordo político na pequena cidade de Weimar, né, que é no estado da Turingia. E aí, o que aconteceu? O Guilherme II, que era o Kaiser, ele teve que renunciar e muitas mudanças aconteceram, né? A empolgação do sistema político, na época, beneficiou a arte, a televisão, né? O cinema alemão produziu filmes que eram filmes experimentais, sempre enfatizando a grandeza da Alemanha, tá? A chamada de Escola de Frankfurt passava a dar cada vez mais fundamentos para o raciocínio crítico e desenvolvia várias pautas sobre a descriminalização da homossexualidade, a descriminalização do voto feminino e tal, né? Então, dentro de uma lógica de polarização, a República de Weimar foi essa grandeza. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? Por quê? Com a ascensão do Adolf Hitler, né? Foi criado o novo Reich, que é o novo império, né? E aí, nos discursos que o Adolf Hitler fazia, ele encontrou muito apoio nas camadas médias, nas camadas populares, na aristocracia, e esse grupo todo, eles entendiam que um governo forte, somente com um governo forte seria possível retomar o crescimento do país, né? Aí vocês vão ver várias imagens, né? Aí o que aconteceu? A Alemanha estava passando por um período extremamente desagradável porque havia tido uma queda na sua produção econômica, o desemprego era muito grande, né? Como os Estados Unidos e a Europa em geral estava passando por esse problema específico, o grupo que estava ascendendo, que era o nazismo, né? Eles quiseram retardar todo esse sofrimento para a população alemã. Aí o que vai acontecer, né? O povo estava extremamente desacreditado, né? Em qualquer coisa que ia acontecer, porque o povo estava passando por aquele processo que eu comentei já com você sobre quem tinha dinheiro, o que conseguia comer, quem não tinha, como que sobrevivia, né? Então, o que aconteceu? O fato de ascender ao poder um governo forte, como foi o governo do Hitler, né, como foi o nazismo, fez com que os alemães deixassem aquele sentimento de humilhação de lado e nascesse dentro do coração da população um sentimento de revanchismo e um sentimento de que era possível sair daquela desgraceira toda e voltar a ser um país grandioso, né? Então, o que vai acontecer? A Alemanha havia sido derrotada, né? O Tratado de Versalhes, que a gente já falou sobre isso, né? Ele praticamente reduziu a Alemanha ao pó e aí
eles vão ter que vivenciar com duas tendências. De um lado, a esquerda, simbolizada pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Comunista Alemão, e do outro lado, a extrema-direita, identificada com o Partido Nazista, né? Que era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A pequena burguesia, os grandes capitalistas germânicos, né, que estavam sonhando com o retorno dos dias de glória, eles apoiaram o Hitler, lógico, né? Estavam muito receosos do que podia acontecer, mas apoiaram o Hitler. No início dos anos 20, foram criadas, né, novas tropas, né, que é a SA, tropas de assalto, foi criada a Gestapo, foram criados vários grupos, e esses grupos, eles faziam uso da violência. A violência, ela era aplicada principalmente para conter os movimentos de esquerda, né? Aí, em 1928, a Internacional Comunista de Moscou apresentava uma tendência de extrema esquerda, né? O Partido Comunista Alemão eliminou as possibilidades da união com o Partido Social Democrata, né? Que ele não era bem visto mesmo. E aí, o que vai acontecer? O partido do nazismo, né? Eles vão ascender cada vez mais. A crise de 29 nos Estados Unidos vai fazer com que o governo dos Estados Unidos, que era muito poderoso, não se intrometesse, não falasse nada, né? Como já expliquei para vocês, né? Quando falei da crise, o governo dos Estados Unidos se fechou para poder se reconstruir, então não se preocupou com o que estava acontecendo na Europa, não viu o nascimento, o crescimento desses sistemas totalitários, né? Aí, o que vai acontecer? Os nazistas, eles vão fazer alianças para a formação de um gabinete, né, de governabilidade. O presidente von Hindenburg, ele vai nomear o Hitler como primeiro-ministro, né, como já expliquei isso para vocês, né, o Hitler vai consolidar o seu poder, vai eliminar toda a oposição política, ele vai criar um governo totalmente ditatorial, vai adotar posturas severas, violentas, né, e golpistas, inclusive, né, como, por exemplo, o incêndio que vai acontecer no parlamento alemão, né, e aí, o que acontece? Com a morte do von Hindenburg, a elite alemã e os militares, né, eles queriam a unificação dos cargos de chefia de Estado e o governo do Hitler veio a fazer tudo o que eles precisavam, né. Aí, em 1934, um referendo nacional vai consolidar o nome do Hitler como o único Führer, né, o líder da Alemanha. E aí, o governo nazista, mediante aquele cenário todo, né, que não é porque a Alemanha estava melhorando um pouquinho, que ela já estava bem economicamente. Não era isso. Estava melhorando, mas não era uma coisa fantasiosa, uma coisa maravilhosa, né? Aí, no período de 1933 a 1939, o Estado alemão vai adotar a educação militarista, uma política extremamente expansionista. O Hitler, né, vai fortalecer os ideais da superioridade alemã que estavam contidas, né, no livro Mein Kampf, né, que ele escreveu bem antes de se tornar essa pessoa importante, né, e aí, com essa política, né, totalmente da educação militarista, a política expansionista, o antissemitismo e tudo isso, ele vai desobedecer o Tratado de Versalhes, vai retomar a industrialização na Alemanha, vai reunificar o território alemão, e aí, querendo fazer com que os alemães se sentissem cada vez mais importante, ele vai fazer, assim, questão de ter tudo que ele falava, tudo que ele fazia era, assim, extremamente nacionalista, vai criar a teoria do espaço vital, né, ou seja, que eles precisavam expandir para ter domínio sobre toda aquela região próxima, né, da Alemanha. Uma das coisas que ele queria bastante era ter domínio sobre o território que era da Polônia, né, vai começar a perseguir grupos de nacionalidades e etnias minoritárias, ciganos, africanos, poloneses, latinos, russos, né? Vai fortalecer as posturas antissemitas. E aí o que vai acontecer? Os povos germânicos, que eram conhecidos como a raça nórdica, né? Vão ser considerados a raça totalmente pura e superior.
outras etnias vão ser perseguidas e muitas assassinadas, as igrejas cristãs vão ser totalmente reprimidas, a educação, naquela época, muito focada no ensino da biologia racial, né? O objetivo de passar, né, a ideia da raça superior como sendo a única possível e aceitável naquele lugar. A mesma coisa, só que de uma forma mais delicada, vou usar o termo delicada, sutil, vai acontecer na Itália, né? A Itália participou da Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Aliança. Em 1915, ela sai e vai para o lado da Tríplice Entente, né? Porque havia recebido uma proposta de ganho de território que a Inglaterra fez. E aí o que vai acontecer? Só que o governo italiano também estava passando por uma crise econômica muito grande, né? E pensando nisso, uma parcela muito significativa da população italiana vai fazer oposição aos antigos regimes de governos liberais que estavam querendo nascer naquela época, né? Aí muitos vão se ligar no Partido Socialista. Em 1920 vai acontecer uma estagnação econômica dentro da Itália, como a gente já falou, né? Vão crescer as forças operárias de esquerda e aí os italianos eles vão vivenciar um aumento das ocupações de fábricas e ampliação do número de conselhos de operários e tudo mais. E aí o que vai acontecer? Em 1921 foi fundado o Partido Comunista Italiano, né? E isso não era assim de muito agrado naquele momento, né? Um partido comunista ou coisa parecida. Também no ano de 1921 vai surgir o Partido Nacional Fascista. Ele foi idealizado pelo Benito Mussolini. E o Mussolini desejava alcançar o poder, né, em toda a Itália. E aí o que vai acontecer? Ele era um homem simples e tudo mais, né? Depois ele se torna um professor, depois ele se torna um jornalista, né? Ele se declarava inicialmente socialista, mas isso não é possível ter certeza não, tá? Aí, num determinado momento da vida dele, ele vai defender a neutralidade italiana durante a Primeira Guerra Mundial. Só que ele vai se aproveitar, né, como ele estava assim, ele tinha um cargo de líder, sabe? Ele falava bem e tudo mais, né? A conjuntura econômica, social e política da Alemanha, que estava um caos total, vai dar margem para ele criar, né, o movimento Face de Combatimento, milícia do Partido Fascista. O que essa milícia fazia? Atacava jornais, atacava qualquer tipo de colocação que fosse criticar o governo, né? E aí eles vão ser financiados por uma elite econômica que estava assim quase morrendo dentro da Itália, né? A burguesia também estava passando por alguns problemas específicos, né? E aí, em meados de 1922, com o objetivo de limitar e extinguir os movimentos de esquerda, o Partido Fascista vai receber bastante apoio da burguesia italiana. No dia 27 de outubro, né, de 1922, os militantes fascistas, que eram conhecidos como Camisas Negras, vão realizar a marcha sobre Roma, vão alcançar o Benito Mussolini, ele vai alcançar o poder, né? A burguesia vai estar do ladinho dele, né? O rei Vítor Emanuel III vai convidar o Mussolini para organizar um novo governo, num primeiro momento de caráter parlamentarista. Em abril de 1924, os fascistas já eram a maioria no parlamento. E aí, o que vai acontecer? O governo fascista vai ter a imprensa como um órgão totalmente estatal, o Congresso italiano não tinha nenhum poder de expressão, ele era totalmente submisso ao poder executivo que estava nas mãos do Mussolini, né? O regime fascista ele era corporativista, né? Queria buscar uma sociedade em nome de um Estado nacional importante, aquela baboseira toda desses líderes meio doidos que aparecem, né? No plano econômico, o Estado administrava a economia que estipulando a indústria pesada e o setor bélico, né? Estimulando a indústria pesada e o setor bélico, muito parecido com o que estava acontecendo na Alemanha. Mas o que acontece? Eram indústrias de coisa, na verdade, de coisa ruim, né? Indústria pesada, o setor bélico. Porém,
a questão do desemprego ela vai ficar muito pequena e isso vai fazer com que a população, tanto na Itália como na Alemanha, passe a adorar o que estava acontecendo, né? Em 1929, o Vítor Emanuel III e o Benito Mussolini vão participar da idealização do Tratado de São João de Latrão, com o Papa Pio XI, e aí a Igreja Católica vai reconhecer a Itália unificada, vai ser criado o Estado do Vaticano, e a Igreja ela vai receber uma indenização de direito da educação católica nas escolas da Itália. E isso vai fazer com que eles, Mussolini e o Vítor Emanuel III, tenham a bênção da Igreja Católica, tá? Por enquanto é isso.